Sejam bem-vindos à nossa primeira videoaula de filosofia. Aqui quem vos fala é o professor Luiz, né, da nossa escola, o Colégio Curso Universo. Tá? E aí o tema da primeira aula nossa é como é o pensar do filósofo, né? Como está aí na primeira telinha de slide. Tá? Porque aqui nessa aula vamos ver que existem duas formas de pensar. O pensamento comum, que a gente chama de senso comum, e o pensar, né, o pensamento filosófico, né, que é o pensamento crítico, o pensamento científico, beleza? Então, para a gente começar essa aula, é bom deixar claro que a gente pode pensar de dois jeitos. Esse primeiro jeito, né, que é o pensamento comum, que a gente sempre está fazendo, até automaticamente no nosso dia a dia. E o segundo jeito, que é o pensamento filosófico, que já é uma forma de pensar que exige reflexão, que exige olhar para dentro de si, né? Duvidar, questionar, seja, e propor soluções, né, para os problemas que a gente enxerga, tanto na gente, na nossa vida, como na sociedade em que vivemos. Ok? Bora lá? No início do século XX, pessoal, um professor de filosofia, junto de seu amigo, fazem uma viagem na França para uma zona rural, né? Uma região distante da cidade, onde viviam mais pessoas mais humildes, né? Que trabalham no campo, na agricultura. E no caminho, o amigo do professor encontra um amigo seu, que é camponês, ou seja, um senhor já de idade, humilde, que estava lá com a sua vaquinha na sua casa no campo. E aí o professor se apresenta, e aí o camponês pergunta, né, para ele: Ei, o que é que você faz da vida? Qual a sua profissão? Aí ele diz: eu sou professor de filosofia, sou filósofo. Aí o camponês responde: e isso é profissão, por acaso? E aí o professor rebate, dizendo: por que não seria? E aí ele diz: porque o filósofo não faz nada, né, na vida. Ele leva tudo na tranquilidade. Enfim, por que isso seria profissão? O filósofo ele trabalha, por acaso, para a gente poder dizer que é uma profissão? E aí, isso é o começo de um diálogo que é apresentado, né, por esse professor de filosofia, né, que é o André Sponville. O André, ele, ele coloca esse diálogo, essa conversa, né, num livro que ele escreveu, que é o Dicionário Filosófico, beleza? E aí, o camponês ele tem uma certeza do que ele sobre a filosofia e sobre o ofício do filósofo. Mas aí o professor de filosofia ele vai rebater essa certeza, né, essa convicção que o camponês tem com a resposta sobre o que é um filósofo. Tá? E aí já vai servir como a primeira reflexão e assunto da aula de hoje, da aula desse primeiro vídeo. O que é um filósofo? E aí, de olho no texto da tela, para a gente acompanhar nas palavras do André, que é esse professor de filosofia. Ele diz que é alguém que pratica, em outras palavras, e que serve da razão para tentar pensar o mundo e sua própria vida. Beleza? Então, daí já é uma definição do que é um filósofo. Beleza? E aí entra tanto o professor de filosofia como aquele que é filósofo, mas ele prefere não dar aula de filosofia. Né? Ele se formou num curso de filosofia, né? Escreve seus livros, né? Seus ensaios filosóficos sobre algum problema que ele identificou, e etc. Beleza? E aí ele serve-se da razão. Então eu já uso aí um conceito muito importante, gente, para o estudo da filosofia. Vocês vão encontrar essa palavra razão, esse termo, em muitas questões de vestibular de filosofia, em muitos livros de filosofia, tá? Em muitos textos que foram escritos pelos principais pensadores da história
da filosofia. Razão, tá? É um atributo unicamente humano, tá? Da nossa espécie. Então não encontramos a razão em nenhuma outra coisa ou animal na natureza, né? No planeta, tá? A gente ser humano, a gente é um ser pensante por conta desse atributo, que é a razão. A razão é justamente isso, tá? É a capacidade que a gente tem de raciocinar, de pensar, tá? E a partir desse pensamento a gente vai criar, beleza? A gente cria coisas, a gente, como ser humano, constrói coisas. Então, essa capacidade que a gente tem vem da razão que a gente tem. Mas a razão, a gente pode ver ela. Se a gente se olhar no espelho, a gente pode enxergar a razão. Não, porque a razão é a nossa mente, tá? A razão ela é subjetiva. Algo subjetivo é o quê? É algo que a gente não consegue ver, tá? É algo que está dentro, que faz parte da nossa mente, da nossa natureza humana, e está dentro da nossa psique humana, beleza? Então, e aí ele diz, a gente se serve desse atributo, que é da razão, para tentar pensar o mundo e a própria vida. Olha, isso é o começo do texto, nas palavras do André Sponville, está aí marcado em amarelo, é a primeira parte do texto que foi colocada por ele para responder o que é o filósofo, tá? É aquele que pratica, usa sua razão para tentar pensar o mundo e sua própria vida, tá? Então ele vai usar essa capacidade que a gente tem de pensamento, de pensar, que nenhuma outra espécie de ser vivo no planeta possui e que é unicamente do ser humano, tá? Para poder olhar o mundo, observar as coisas e o mundo, tá? E também olhar para dentro de si, tá? Que é um olhar subjetivo. É quando a gente se olha no espelho, a gente para refletir sobre o que a gente está fazendo de nossa vida, o que é que a gente pensa, o que é que a gente pretende fazer no futuro, ok? Então, isso são reflexões, tá? Não só sobre pensar sobre o outro, mas pensar também sobre nós, tá? Então, a gente usa a razão para isso, tá? Então, isso aí já é o que o filósofo faz, tá? É um homem que ele usa sua razão para pensar o mundo e a sua própria vida. E aí ele diz, por quê? De olho no texto, a fim de se aproximar da sabedoria ou da felicidade. Então, esse é o objetivo primeiro da filosofia, tá? Encontrar as respostas para as dúvidas que a gente tem, tanto na nossa vida como para o que a gente conhece no mundo, é a gente ter sabedoria, tá? É a gente ir desenvolvendo nossa inteligência, é a gente adquirir experiência com as coisas que a vida nos dá, e a gente vai aprendendo com isso, ok? A fim de se aproximar também da felicidade. A gente vai se tornando cada vez mais feliz quando a gente tem conhecimento, tá? Isso se aprende na escola? Essa é a segunda pergunta que tem aí no texto, também marcado de amarelo aí. Tem de ser aprendido na escola, já que ninguém nasce filósofo e já que a filosofia é, antes de mais nada, um trabalho, beleza? Tanto melhor se ele começar na escola, beleza? E aí o André Sponville, esse filósofo francês, ele coloca que tem que ser aprendida a matéria filosofia na escola. E por que ela tem na escola isso? Não só matemática, não só química, não só português, dentre outras. Porque, galera, ninguém vai nascer filósofo. Como ninguém também nasce historiador, como ninguém também nasce jornalista, como ninguém nasce advogado. E essa não é porque a gente já nasce dotado de razão que a gente tem que a gente vai saber usar essa razão. E a gente vai aprendendo a usar a nossa razão, que é essa capacidade de pensar, quando a gente vai estudando filosofia, tá? A gente vai aprendendo com o que cada filósofo foi nos trazendo na história, né? Com o que foi pensado por cada filósofo, a gente vai juntar e depois a gente vai buscar o conhecimento por conta própria, ok? E aí é por isso que ele diz que isso é um trabalho, tá? Fazer isso é um trabalho, tá? E tanto melhor se ele começar na escola, porque aí desde novinho, desde criança, ou aí a gente, né, vocês, a galera do ensino médio,
jovens, né, que têm aí um futuro pela frente, e quanto mais cedo começar, melhor. Beleza? E aí na tela tem essa imagem que tem aí escrito em inglês: Belief mais Doubt igual a Sanity. E aí tem dúvidas, crenças no caso, mais dúvidas igual a sanidade. Isso aí é uma obra de arte, uma arte pop, que foi feita por uma artista norte-americana chamada Barbara Kruger. A Barbara Kruger, ela é muito conhecida, né, na arte contemporânea por colocar essas figuras que sempre são muito filosóficas, levantam questionamento filosófico. Ela coloca crença religiosa mais dúvida igual a sanidade, para fazer quando a gente pensar, refletir sobre o que é a crença religiosa, sobre o que é a dúvida que a gente tem, e que isso tem a ver com a sanidade, né? Isso aí é só um exemplo que eu coloquei para mostrar que a filosofia ela serve, o filósofo ele existe para isso, tá? Ele é aquele que serve da sua razão, né, da sua capacidade de pensar, tá? Para refletir sobre as coisas do mundo e sobre as coisas da sua própria vida. Belezinha? Próximo slide. Nessa parte, galera, é a continuação do texto do outro slide. E aí tem o importante, mais uma vez eu peço para que vocês assistam o vídeo sempre de olho no texto, quando tiver, tá? Para acompanhar a leitura. E aí tem, no começo do texto, o importante é começar e não parar mais. Nunca é cedo demais, nem tarde demais para filosofar, dizia Epicuro. Digamos que só é tarde demais quando já não é possível pensar de modo algum. Pode acontecer, mas o motivo para filosofar sem mais tardar. Então aí o André Sponville, ele coloca essa questão, tá? De que para filosofar, o importante é a gente começar esse trabalho, esse estudo da filosofia. E aí ele cita um outro pensador muito conhecido na filosofia, que é o Epicuro, tá? Que é um filósofo da antiguidade, né? Que viveu ali no período da Grécia Antiga, tá? Já indo para o momento ali da história de Roma, tá? E que diz que nunca é cedo ou tarde demais para começar a filosofar. O importante é começar, tá? Então a pessoa pode começar a filosofar ainda criança, né, com seus 6, 7 anos de idade, né, já utilizando sua razão para pensar o mundo e as coisas e a sua própria vidinha, como também já na terceira idade, já bem idoso, tá? Só não é possível filosofar quando a gente é incapacitado de pensar. Tá? Isso ele diz que pode acontecer, por exemplo, se você tiver uma doença de perda de memória, né, de perda de função cerebral, e aí você não vai mais usar tão bem, né, a sua razão para filosofar. Tá? E aí na tela tem 3 grandes pensadores que sempre da história da humana, que sempre utilizaram muito bem sua razão para pensar tanto sobre o mundo como sua própria vida. Tá? Aristóteles, Isaac Newton, né, e Graham Bell, tá? 3 grandes pensadores da história do pensamento, tá? Da filosofia. E aí temos essa pergunta: afinal, só pensa e reflete quem filosofa? Só é capaz de pensar e refletir só filosofando, só usando a filosofia? Não. Aí a gente volta para o começo do vídeo quando eu digo que tem 2 jeitos de pensar. A forma de pensar, o pensamento comum ou o senso comum, e o pensamento filosófico, beleza? O pensamento que critica, que duvida, que problematiza o mundo e as coisas, tá? O pensamento comum é aquele que a gente faz no dia a dia, até mesmo é uma questão já biológica do nosso corpo. A gente tem um cérebro, né, que funciona através de raciocínio. Então a gente usa o pensamento comum quando resolve uma equação matemática, a gente usa o pensamento comum quando vai refletir, né, estudar história, a gente medita antes de decidir, né, de fazer uma escolha, né, diante de uma situação na nossa vida. O que fazer no final de semana? Tá? Vou sair no rolê com os amigos, tá? Vou ficar em casa
assistindo a videoaula de filosofia, isso já a gente está se utilizando do pensamento, tá? Pensa quando a gente escreve um poema, quando a gente vai escrever, fazer alguma anotação no caderno. Então, isso a gente já está pensando, a gente está usando o pensamento, tá? A gente está usando a nossa razão, sendo que o pensamento filosófico, que já é outro jeito de pensar, ele tem a ver com duvidar, com questionar, com criticar, com problematizar aquilo que nos é apresentado, tá? Se alguém chega para a gente com o que é dito como verdade, como uma certeza absoluta, a gente pode se utilizar de nossa razão para encontrar argumentos, tá? E problematizar aquilo dali, tá? E trazer uma nova resposta. Então, há perguntas, né, que são feitas que só o pensamento filosófico ele é capaz de buscar alguma resposta, tá? Ou pelo menos tentar buscar. De onde viemos, por que existimos, para onde vamos após a morte, ok? De onde veio o ser humano, tá? Deus existe? O que é o amor? O que é a arte? Beleza? Estou colocando aqui alguns exemplos de questões de pensamento que o pensamento filosófico ele faz, tá? A gente usa a nossa razão para fazer essas perguntas. E a gente chama cada uma dessas perguntas de perguntas filosóficas, problemas, tá? Perguntas problemas, porque são perguntas que a resposta ela é muito difícil de dar. Não é capaz da gente dar uma resposta objetiva numa pergunta como essa: o que é o amor? Tá? Alguém pode simplesmente chegar e dar uma resposta, mas não vai ser uma resposta certa ou errada, porque não existe uma resposta certa ou errada nessa pergunta. Tá? Cada um vai ter a sua visão do que é o amor e vai apresentar o seu argumento, tá? A sua dada resposta, usando a sua razão. Beleza? Outra pergunta é, então, que tipo de pensar é esse do filósofo? Que é o segundo jeito de pensar, né? O pensamento filosófico. Esse pensamento não é nem melhor e nem superior do que o pensamento comum, tá? Que a gente usa no nosso dia a dia quando a gente raciocina, tá? Mas ele é diferente. Por que diferente? Porque ele pensa sobre os pensamentos e sobre as ações do ser humano, tá? Na filosofia, a gente vai pensar sobre o pensamento, beleza? Então a gente vai pensar em questões que o próprio ser humano ele criou, como o amor, como questões como o medo, como se Deus existe ou não, sobre a existência humana, sobre por que existimos, né, de onde viemos, para onde vamos após a morte. Então são questões filosóficas que o pensamento filosófico ele mergulha nessas questões, beleza? Então mergulhar nessa questão é uma atitude de reflexão, tá? Sobre os problemas, né? É a gente recusar as certezas, né? Aquilo que é nos colocado, que alguém vem nos trazer como a verdade absoluta e que é a verdade e que não pode ser outra coisa se não for aquilo. Então, a filosofia, não existe isso na filosofia, uma verdade absoluta, uma resposta certa para tudo e objetiva, tá? Na filosofia, cada filósofo ele vai nos trazer, né, o seu pensamento sobre um dado problema, tá? Então, no caso do amor, para Platão, ele vai dizer para ele o que é o amor, né? Para Tomás de Aquino, que é um filósofo da Idade Média, ele vai nos trazer a sua proposta do que é o amor. Tá? Para Marx, um filósofo alemão do século XIX, ele vai nos trazer a sua ideia do que é o trabalho para ele. Beleza? E assim por diante. Ok? Esse trabalho de reflexão conosco, né, sobre os problemas, sobre as questões do mundo, essa atitude de recusar aquilo que trazem para a gente como certeza, como verdade absoluta, tá? Isso a gente chama esse trabalho, galera, de experiência filosófica, tá? É um trabalho constante, né, de reflexão e de pensamento filosófico, ok? E aí nessa parte vocês ficam ligados na mentalidade pragmática, tá? O pragmatismo ou mentalidade pragmática, ela é o contrário do pensamento filosófico,
beleza? São o quê? São soluções, é tudo que é muito óbvio demais, tá? Que é nos trazido como resposta, tá? Por exemplo, se uma criança pergunta por que o céu é azul e você diz, o céu é azul porque é, beleza? Simplesmente isso. Um adulto com impaciência ali, né? Não quer ter aquela paciência de chegar para a criança e explicar, né? Não, o céu é azul porque tem o Sol que ilumina a Terra, e aí tem a atmosfera terrestre, etc. Ou seja, usando argumentos, tá, que explicam a realidade, que explica por que o céu é azul, beleza? Ele simplesmente diz por que é. Então, essa mentalidade pragmática, né, essa coisa que é óbvia demais, né, que é tudo muito objetivo, sempre procurando querer dar uma resposta rápida e fácil para as coisas, a gente chama de pensamento pragmático ou mentalidade pragmática. Então, no mundo, pessoal, fica a dica do professor Luiz, existem muitas pessoas que são muito mais pragmáticas do que filosóficas, beleza? O mundo, ele é pragmático, tá? E o filósofo, ele está, beleza? De passageiro nesse mundo, ok? Para pensar diferente do que boa parte das pessoas, beleza? Então, se alguém vem com uma pergunta filosófica, Deus existe? E aí vem alguém pragmático e diz, é lógico que existe, porque a Igreja Católica, o padre lá na igreja, ele diz que existe, lá tem a missa, tem um texto, por que não existe? O pessoal não fala em Deus? Né? Não, isso aí que você está falando é uma blasfêmia, tal. Ou seja, não propõe uma discussão, ele simplesmente diz se existe ou que não existe, ou então chega e diz, para que essa pergunta? Ela serve de quê para nós? Tá? Isso vai me trazer o que de benefício, essa pergunta? Então, a pessoa pragmática, ela é impaciente e ela não procura, tá, o pensamento filosófico, né, para raciocinar sobre essas questões. Tá? Sempre procura pensar sobre o que é útil para ela, o que é prático, o que é fácil de responder. Tá? É uma pessoa que é simplista. Então, a mentalidade pragmática, ela é o contrário da mentalidade filosófica. Beleza? E aí tem essa tirinha, né, para a gente observar e analisar. Lembrando que nas questões de vestibular, seja SSA 1 ou 2, ou Enem, ou o próprio ESA, sempre vai ter em questões de filosofia e de outras áreas de humanas, como sociologia ou história, sempre charges e tirinhas, né, para o aluno ele poder resolver a questão, ele vai ter que saber fazer a análise dessa tira, beleza? Dessas imagens. E aí tem essa tirinha da Mafalda. Bora analisar. De olho aí na tela. No primeiro quadro tem a Mafalda pensando. Milhões e milhões de pessoas vivem no mundo para quê? E aí ela já está fazendo uma pergunta filosófica. Tá? Por que existem milhões e milhões de pessoas vivendo no mundo? Elas vivem para quê? De onde veio o ser humano? Né? E aí vem mais uma questão dela. Afinal de contas, para que a gente está no mundo? Mais uma pergunta filosófica, existencialista. Né? E aí o amigo dela está se aproximando, de olho no quadro, na terceira telinha, tem ele dizendo, agora eu estou com pressa, mas se você quiser, eu investigo e dou a resposta amanhã. Então, nessa tirinha, tá? O Manolito, que é o nome desse personagem, ele representa o pensamento pragmático, a mentalidade pragmática. E a Mafalda, com as perguntas que ela fez nos dois primeiros quadros da tira, ela representa o pensamento filosófico, beleza? Com as perguntas que ela tem. Para o Manolito, ele está com pressa no dia a dia dele, tá? Ele acha que a pergunta não é tão importante assim para poder se parar e refletir, né? Pensar naquele instante de momento, tá? Ele quer estar com pressa e ele diz, olha, essa pergunta, depois, se eu quiser, né, eu investigo depois, eu vejo depois e dou a resposta amanhã, tá? E tenho certeza que amanhã ele não vai dar essa resposta, porque para ele não é tão importante assim pensar sobre por que existem milhões de pessoas no mundo e para que existem, tá? E, afinal de contas, por que tem tanta gente no mundo, tá? E por que o ser humano existe. E aí é um exemplo, né, desse conflito. De um lado, o pensamento filosófico e de outro, o pensamento
pragmático, objetivo, beleza? Galera, chegamos ao final da nossa primeira videoaula de filosofia, beleza? Revisando um pouco do que foi visto nessa aula. Primeiro vimos o que é o filósofo e qual a função do filósofo, tá? Que ele é um indivíduo que ele é capaz de usar a sua razão, né? Que é a sua capacidade de pensar, né? Para refletir sobre o mundo e sobre a sua própria vida, tá? Para que ele faz isso? Para buscar ali a sabedoria e a sua própria felicidade, ok? Porque conhecimento nos traz satisfação, tá? De saber as coisas, né? E essa satisfação da gente ter entendimento das coisas nos traz um sentimento de bem-estar, de felicidade, ok? A segunda coisa que a gente viu é essa questão da diferença entre os dois jeitos de pensar, né? O pensamento comum, de um lado, né? Que é o pensamento que a gente utiliza no nosso dia a dia, usando nossa função cerebral, né? Resolver um cálculo de matemática. No caso, quando a gente pega um ônibus para ir para algum lugar, a gente paga ali a passagem, o motorista dá o troco para a gente. Na hora a gente faz o cálculo bem rápido para ver se o troco que ele deu foi certo, beleza? Que dali a gente está usando um pensamento comum, né, do dia a dia. E do outro, temos o pensamento filosófico, que é o pensamento que duvida, que questiona, tá? Que vem da experiência filosófica, que é o quê? A experiência filosófica é quando temos uma atitude reflexiva, tá? Quando recusamos as certezas e as verdades que nos são apresentadas e procuramos o conhecimento com a nossa própria razão e com a nossa própria forma de pensar, beleza? E por último, analisamos aí a tirinha da Mafalda, pouco antes, né, que tem aí o pensamento pragmático de um lado e o pensamento filosófico do outro, tá? E esse pensamento pragmático é a forma de pensar do óbvio, né? É quando procuramos só responder de forma simples e objetiva questões que não tem como responder de forma objetiva, tá? Só tem como responder de forma subjetiva, refletindo, né? Trabalhando, tendo tempo para isso. Perguntas filosóficas, né? Como se Deus existe ou não, por que existimos, para onde vamos, quem criou o universo, e dentre outras questões que são do pensamento filosófico, tá? Que o pensamento pragmático ele não é capaz de trazer uma resposta objetiva para essas questões, beleza? E aí, fiquem de olho na nossa sala virtual, porque as atividades que depois das aulas eu vou postar, né, eu vou colocar no mural da nossa sala, mas aí a gente vai se comunicando através do nosso grupo do WhatsApp, beleza? E aí, fiquem com Deus. Estamos encerrando essa primeira videoaula. E fiquem de olho aí na próxima videoaula que vai ter de filosofia. Beleza? Até mais. Fiquem com Deus. Bons estudos.